A igreja de Deus, a jornada missionária, a disseminação, o evangelho e a escola. Estamos na terceira aula da seleção do trimestre, onde nós estamos abordando esse ato de apoio, onde a gente está tratando, através desse discurso de Deus, como a igreja começou a crescer. As dificuldades que os primeiros cristãos ali de Antioquia começaram a passar. A igreja de Antioquia, a primeira, aqueles que eram a igreja exemplar, e a dificuldade, mas a igreja de Antioquia, porque ela anunciava que era fácil. É uma igreja aceitada. Jerusalém passou por dificuldades de manter. E a igreja de Antioquia supriu a necessidade dos apóstolos de Jerusalém. Mas nessa igreja hoje, vamos abordar um tema muito especial. A graça que alcança todas as nações. Era uma dificuldade para os apóstolos chegarem a perceber que a graça de Deus era mencionada em toda a missão, desde a igreja, desde Jesus da casa. A graça, principalmente ela é um dom gratuito de Deus. É um favor imerecido. Muitos vão marcar que é um favor imerecido. Mas Paulo ela diz que seu dom, ela é como um favor de Deus para nós que não somos merecedores, devido à nossa natureza pecaminosa. Imagine uma situação assim, se nós vamos premiar os irmãos, todos os irmãos da sala, pedindo para que os irmãos fiquem sem responsabilidade. Durante 5 minutos, nós sabemos que ninguém vai conseguir. Mas mesmo assim, o meu estou aqui, começando a dirigindo da igreja, mesmo assim ele disse para mim, uma vez que eu ninguém esse dia mesmo que nós não vamos conseguir respirar durante 5 minutos para a nossa vida, nós ainda vamos ser premiados. Da mesma maneira, é a graça que eu quero que nós não merecemos. Ele ficou perdendo, mas a graça dele, ela veio como um dom, e a Bíblia diz que é gratuito. 7:800.
aquele que para o Senhor, eu tenho os segredos para falar. Mas o outro, eu também trazendo assim, diferente, para a gente conhecimento. Então, quando a graça preserva a unidade da igreja, dividida em vários territórios, e aí recebeu nós precisamos depender da classe, o Conselho de Jerusalém, o relatório de Pedro, está lá nos versículos 7 ao 11. O relatório de Paulo para os 10, versículo 12. O quadro escritório do primeiro o discurso está no versículo 13 ao versículo 21. Antes de entrar no concílio, que houve em Jerusalém, ele disse que a igreja de Antioquia, ela converteu, se não estava no profeta de Deus, agora está seguindo, usados pelo Espírito Santo, alcançaram os irmãos gentios, na mente dos amores que estão da salvação. E nessa graça, então, esse concílio, por quê? Eu chamado judaizantes, esses judaizantes eram judeus de sangue, foram convertidos em Cristo, porém, eles estavam baseados em também mosaico. Eles achavam que o objetivo serem salvos, alcançarem a salvação, eles deveriam ser circuncidados, como estava na lei de Abraão, que foi otorgado por Deus a Abraão. Eu fiz para Abraão circuncidar seus filhos e descendentes e todo o povo da sua casa. E isso vai passar em geração. Até o momento que Jesus veio, quebrou esse não é mais necessário, da circuncisão, Você já não sabe o momento atrás e essa situação, esses judaizantes estavam ensinando em Antioquia, saindo da Judeia, que é a maneira onde ali tem Jerusalém, a principal então, alguns desses judaizantes, irmãos, saíram dessa região da Judeia e foram até Antioquia, ensinando aos irmãos de Cristo que era necessário circuncidar. Paulo e Barnabé, ele não tem uma discussão sobre esse assunto. Esses que serão passados, ele levaram algo grande. E Paulo e Barnabé levar essa situação para a igreja de Jerusalém. Eu chego também trazendo esse problema. A senhora vai ver judaizantes, a igreja, apóstolos, presbíteros, todos fizeram parte desse movimento que é cada vez uma reunião entre eles da igreja. E como o dirigente principal dessa reunião, regeu-se o processo do irmão de Jesus chamado isso. Foi ele que, junto com os apóstolos, junto com a igreja, tomou a decisão de não era mais necessário aplicar essa situação das decisões para os gentios. Mas vamos ver aqui o que é graça. Aí falando aqui graça, eu vou explicar aí o significado da prevenção de Deus. E ela é utilizada. Ela sempre principalmente uma dádiva. A um favor merecido da parte de Deus.
Alguma qualidade é agradável, irmão? Há um homem que é uma pessoa ou algo feito de uma maneira gratuita. Na Bíblia, ela diz ela falou que merecido que veio. Ela é o nome dele. O apoio merecido também é uma atributo dele, é uma qualidade, uma atributo comunicada de Deus. Porque Deus, pela sua misericórdia, ele passa essa graça para o homem, para Deus. Para que o homem, que homem tem também esta graça, porém não é da mesma maneira que Deus a oferece. Mas Deus, a misericórdia, passa ao homem, e o homem, o Espírito Santo, vai agir. Mas a graça do coração do homem, para que o homem venha orar, venha fazer algo simples, ensinar, porque o Espírito Santo, ele quer. Nós vimos ser santo, graças a Deus. E nessa graça, essa mulher, que nós viemos fazer todo o princípio para o crescimento da obra de Deus. Consigo, como eu falei, é uma reunião de autoridades religiosas para debater alguns assuntos. Essa reunião aconteceu em Jerusalém, de 48 a 50. Desse mesmo tempo, 48 a 50. Lembrando que anteriormente, Paulo ele se tornou anunciado a Jesus durante 2 anos. De 46 a 48, ele foi empresário. Da outra maneira, essa reunião em 2 anos, não durante 2 anos, entre esses 48 e 50. E com todos os apóstolos, presbíteros e a igreja, a pauta é, o assunto é, Jesus judaizantes exigiam a circuncisão dos gentios para serem salvos. Está lá em Atos 1, versículo 5. Atos 15, versículo 5. Porém, essa exigência deles contrariava o ensino rápido. Romanos 2, 25 a 29. Paulo vai falar a respeito desse assunto. E a eu falei, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. E ele, guiado pelo Espírito Santo, junto com a igreja, chegaram ao veredito. Qual é o veredito? Que a salvação alcança todas as nações através da graça. Aí os irmãos vão passar aqui, como você sabe, Pedro escreveu, da direção do governo, Paulo estava aberto para levar para o rei, e mostrar para Jerusalém que o Espírito Santo tem feito no meio de não só em Antioquia, mas na primeira viagem de Paulo, ele passou. O relatório subscrever, versículo 7 ao versículo 11, deixaremos para eu vou deixar aqui para os queridos irmãos Deus abençoe os seus irmãos essa ciência de escrever nossa bolsa mas eu vou fazer a ação para levar a conversa
Vou deixar aqui para os nossos irmãos que vão chegar aqui, que vai fazer a Pedro, ele fala. Eu quero fazer um trabalho do Senhor. Eles vão fazer a eleição fora da nossa vida. No terceiro bloco, eu vou ficar com esses salários. E nessa graça, e a graça que eu faço, que merecido, que merece, ele não pode merecer, mas com nossa misericórdia. Eu sempre digo, então, essa é a minha situação, para pegar o Espírito Santo é um papel que é não é bem porque todos nós aqui temos um temperamento, um jeito particular de ser. Nós temos um jeito, sabe? E Deus, o Espírito Santo, ele me revelou para congregar, colocar o Senhor como só que seja. Aqui na igreja eu fiz isso para ele, mas não olha ele inveja a doutrina, mas eu percebi isso, e o Espírito Santo não, mas eu sempre que eu ouvi esse parágrafo, eu percebi e amo essa graça insuficiente. A graça de Deus é o suficiente. Ou seja, a salvação de Cristo não foi pela metade. Foi não existe hoje, não precisa hoje mais. E alguém deve usar a igreja para alcançar a salvação dos irmãos. Porque diante dessa graça ampla e suficiente, somos chamados não apenas para receber essa graça. Porque ele diz, a graça de Deus foi nos implantado. Porque se eles estudassem alguém ia entender as horas para em Maria, mas ele buscou um pouco a palavra Maria e só chamava para receber uma veja a graça que só também ensina. Que alguém ensina o pai, nós falamos dentro da escola, aí nós vamos tirando aqueles valores. Então, se você ensina e corrige, ensinar e corrigir. Corrigir é quando alguém aprendeu e de repente pegou, sai assim, corrige, eu sou contigo, irmão. Mas eu corrigi pela palavra de Deus, ela nos corrige, mas eu corrijo ela. Aí eu penso, a graça que salva, ensina, corrige, mas também fortalece. Quem for alcançado por ela, é chamado com gratidão. Aí olha para isso. Quem foi alcançado por ela, muitas das vezes, a mais está dizendo quem era eu? Isso que eu nasci em Salvador. Mas que me alcançasse, eu não vou brincar, de graça que eu quero. E nos levou para a sua maravilhosa luz. E nós respondemos gratidão. Irmão, o cristão vive pela fé. Pela fé, pelas coisas da aparência. Aqui tem um pouco de gratidão. Se existe uma coisa que eu sei a gratidão, você vê só que eu fiz. Porque a gratidão parece que é uma coisa de justiça. Mas eu tenho alguém alguma coisa para agradecer.
E fulano que sofreu acidente, deixa eu fazer isso. E aí diz que agora vai trabalhar com o mais. Ele vai na paciência, ele já está pesando. E agora vai viver dos dois lados. Aí o marido disse que ele está perdendo. É Paulo que se escreveu que isso. Minha filha tem que comer com a vida que eu tenho que ser. Cara, de perturbação. Aí se misturou. Gratidão, perseverante e uma vida de glória e Deus em obediência bíblica. Eu sou salvo pela graça. Mas a minha verdade é ensina a todos a graça dada pelo ensinamento. Eu chegar numa se assim. Se às vezes a graça de Deus oferece a salvação por meio de fazer eu não sabia se a salvação em vez a iniciativa foi oferecida. Deus, soberano, ele toma a iniciativa para salvar a educação. Mas a gente fica muito na superficialidade, nas coisas. Não vai dar para a gente se você puder, seria muito interessante para que você pudesse puxar comigo e entender esse assunto que é graça. É uma coisa que a gente vê assim, né? Quando pergunta, a gente fala com aquela assim, esse significado que é graça. Valor imerecido.
é isso aí. Mas a graça, ela é veja bem, a lei serve para que Deus vai mostrar, apontar, mas a lei serve, não, a lei serve para mas ela não resolveu a solução. Ela não tinha algum remédio. Aí vem a graça dela restaura, ela regenera. Isso. Porque quando o homem morreu, lá em Gênesis 3, no homem e por ele inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Esta é a diferença. Para onde ela vai isso? Para onde ela vai? Sim, quando Deus fez a promessa, calma. Tá certo? Porque ele vinha da descendência